confesso que eu estou meio assustadinho, viu? Não é pelo tamanho da igreja, não. Acho que eu já preguei em outros auditórios pouco menores que esse, mas é porque esse púlpito aqui eu considero que seja um púlpito privilegiado, por onde certamente passam cabeças pensantes e mentes espirituais da melhor qualidade. Isso dá um friozinho na barriga, né? Mas Deus está comigo e, para mim, é uma oportunidade singular. Como leigo, não sou pastor, algumas pessoas me chamam de pastor. Quando eu saio por aí pregando com a minha série Maravilhosa Graça, muitos chamam de pastor, eu fico até sem jeito de dizer que não sou pastor. Já falei para a mulher, você já é mulher de pastor, não tem jeito. Mas eu sou um leigo e, para mim, é um privilégio falar desse púlpito. Eu devo isso a Deus em primeiro lugar. De certa forma, devo ao herói da fé e também a coragem e a bondade do pastor Ranieri, do pastor Tiago e da sua equipe. Nós estamos respirando nesse final de semana uma atmosfera plenamente graciosa. Nós vamos estar aqui sorvendo, assim, grandes goles de graça, de fé, de justificação, de santificação, de glorificação em prosa, em verso, em música, e que a nossa alegria, então, não seja apenas uma euforia superficial ou passageira, mas seja realmente certeza da salvação plena exclusivamente pela graça de Cristo Jesus. Amém? Eu tinha mais ou menos 15 anos, quando eu ouvi pela primeira vez um sermão sobre a doutrina da salvação, sobre a graça de Jesus. O meu coração juvenil se encantou com aquela mensagem. E de lá para cá, tudo que eu fiz na igreja, músicas, letras, poemas, programas, textos e ultimamente sermões, tudo isso tem vindo revestido por esse entendimento maravilhoso sobre a graça de Cristo Jesus. Todos os textos e poemas que eu fiz para a cantata Herói da Fé e que foram musicados magistralmente pelo Lineu, mostram um pouco desse entendimento que eu adquiri ao longo dos anos. E mais que isso, ao longo da minha vida, eu pessoalmente tenho sido objeto da graça de Deus. Eu tenho conhecido de modo consciente o poder da graça de Deus, o poder do perdão, não apenas na teoria fria do estudo da teologia, mas na minha própria pele, na minha própria experiência pessoal. Como seres humanos, todos nós somos possuidores de natureza caída. Nós temos os nossos desencontros, até fazemos boas escolhas, mas fazemos muitas escolhas erradas. E Deus, como se fosse assim, eu costumo usar essa analogia, Deus como se fosse assim um grande GPS espiritual, né? Ele sempre nos acha nos atalhos pelos quais nós vamos e replaneja a nossa rota, replaneja o nosso caminho, tendo sempre como foco o destino final. Isso sempre me intrigou. Por que é que Deus age assim? Por que é que o nosso Deus sai em busca do pecador e não o abandona? Não importa onde ele esteja, não importa o que ele faça, Deus sempre, ao contrário de outros cultos pagãos, em que as divindades ficam em algum lugar, né, imaginário, esperando que os seus súditos façam alguma coisa para movê-los a ajudá-los, o nosso Deus é diferente. O nosso Deus, ele sai em busca do pecador. Por que será que ele faz isso? Graça. Graça. E o que é a graça? Nós falamos muito sobre graça, cantamos sobre graça, pregamos sobre graça e às vezes não sabemos viver a graça. A melhor definição de graça que eu conheço é também a mais simples. Diz assim, que graça é um presente. Salvação é um presente. Salvação é muito mais presente do que prêmio. Graça é muito mais um dom do que uma recompensa. Você pode pensar que não tem diferença, mas tem. Olha só, presente é algo que nós damos às pessoas, independente de elas merecerem ou não. Nós damos um presente a alguém simplesmente porque gostamos delas, porque as amamos. Por isso que damos presentes aos nossos queridos. Então vejam, presente
é algo que se dá a alguém sem que esse alguém mereça. Nós damos porque gostamos dessa pessoa. O que se dá a alguém porque esse alguém merece, tem outro nome. Aí sim, chama-se prêmio, chama-se recompensa, chama-se mérito, chama-se pagamento, chama-se salário. E isso nós damos até às pessoas de quem nós eventualmente não gostamos, mas somos obrigados a dar porque elas merecem. Elas conquistaram o direito de obter aquele prêmio. Você pode até dizer, mas a Bíblia fala assim, aquele que perseverar até o fim será salvo. Ou seja, você vai receber a salvação se você perseverar até o fim. Mas não é bem assim. Se você perseverar até o fim, você vai entrar na posse de uma salvação que você já recebeu. Essa é que é a grande verdade. Se você perseverar até o fim, você vai estar sendo salvo da presença do pecado, porque da condenação do pecado você já foi. E do poder e da influência do pecado, você também já foi no processo de santificação. Então, se você perseverar até o fim, você vai entrar na posse de uma salvação que já foi ganha. Não sei se vocês estão conseguindo entender que a salvação não é um ato parado no tempo e no espaço. A salvação é alguma coisa que teve um início, tem um meio e terá um fim. Ela teve um passado, ela tem um presente no qual todos nós nos incluímos e ela terá um futuro. A nossa salvação, ela só é prêmio para Cristo Jesus. Achei esse texto aqui interessante, pesquisando na Bíblia, na linguagem de hoje. Isaías 53:12 diz assim, Deus falando a respeito do servo sofredor, Cristo Jesus, ele diz assim, por isso eu lhe darei um lugar de honra, ele receberá a sua recompensa, pois ele deu a sua própria vida e foi tratado como se fosse um criminoso. Ele levou a culpa dos pecados de muitos e orou pedindo que eles fossem perdoados. Um pouco antes disso, ela diz assim, ele verá o fruto, a recompensa do seu trabalho e ficará satisfeito. Então a salvação, a nossa salvação, é um prêmio para Cristo Jesus, mas para nós ela é um presente. Ela é um presente. Essa é a melhor definição de graça, de salvação. Então veja, mesmo na eternidade um dia, com mentes transformadas, com corpos glorificados, a salvação terá sido sempre um dom, um presente da graça de Deus, porque a graça está no coração de Deus. Deus é justiça, mas Ele também é graça e misericórdia. O caráter de Deus tem essa dualidade. Eu vou entrar agora numas considerações e eu queria que vocês ficassem bem atentos ao que eu vou dizer. Como igreja adventista do sétimo dia, nós temos sido, obrigado pastor, nós temos sido conhecidos desde sempre como povo da lei, como povo que prega a observância aos 10 mandamentos e, acima de tudo, que guarda o sábado. E nós chamamos a isso obedecer. Nós chamamos a isso obediência. Isso é honroso, mas talvez mereça uma reflexão um pouco maior. Sabe por quê? Porque obediência, fora de lugar, fora de contexto e principalmente fora de função, ela é vazia. Ela não cumpre o seu papel e ela leva ao que nós costumamos chamar de legalismo. E essa é uma palavra, eu vou até aproveitar isso aqui, vou abrir um parênteses. Eu vou fazer aqui, diante de vocês e da internet toda que está nos vendo, eu vou fazer uma defesa do legalismo. Vim aqui falar de graça, de salvação, estou dizendo aqui que obediência fora de contexto acaba levando ao legalismo e agora vou fazer uma defesa do legalismo. Sabe por quê? O legalismo tem sido uma palavra demonizada, uma palavra satanizada e usada erradamente. Tem sido usada erradamente nos nossos sermões, na nossa literatura, nas nossas lições, como se legalismo fosse algo sempre ruim, sempre negativo. Mas não é assim. Nós tínhamos que achar um outro termo para o que nós queremos dizer quando nós falamos em legalismo. Se vocês procurarem em qualquer bom dicionário, vocês vão descobrir que legalismo significa o seguinte, já anotei aqui, legalismo é viver em conformidade com os preceitos de uma lei. Ou legalismo
significa fidelidade, respeito a uma lei. E isso nunca foi coisa ruim, seja no contexto religioso, no contexto civil, político, jurídico. Legalismo é isso, é você viver em conformidade com os parâmetros de uma lei. Até porque o problema não está na obediência. O problema não está nas leis ou no campo espiritual, não está na lei de Deus. O problema está no mau uso que nós fazemos da obediência, na função salvífica errada que nós atribuímos à obediência, em usar a obediência como moeda de troca com Deus na questão da salvação. Aí é que está o problema. Então, quando a gente usar a palavra legalismo, nós vamos lembrar o seguinte: pode sim existir um bom legalismo e um mau legalismo. Não dizem que existe uma inveja santa? Então, estou dizendo para vocês, pode sim existir um bom legalismo e um mau legalismo. Então, o Mário, que é um pregador da graça, está dizendo aqui que pode existir um bom legalismo. Eu vou mostrar para vocês, vou dizer para vocês. O que seria, por exemplo, um bom legalismo? Um bom legalismo seria você se ajustar à vontade de Deus naturalmente, por amor, por fé, para viver melhor, mas sem preconceito e sem julgar os outros. Isso seria o bom legalismo. Se ajustar à vontade de Deus, por amor, por fé, naturalmente, para viver melhor, mas sem preconceito e sem julgar os outros. E o que seria o mau legalismo? É fazer esse mesmo ajuste à vontade de Deus, mas para quê? Para obter méritos, para parecer melhor que o nosso próximo, que pensa, age, sente, vive e crê diferente da gente, para satisfazer um Deus, entre aspas, exigente, para acalmar a nossa consciência de crente, em última análise, para sermos salvos. Esse é o mau legalismo. Então, o bom legalismo é se ajustar à vontade de Deus. O mau legalismo é também se ajustar à vontade de Deus, mas com outra conotação, para sermos salvos. Assim, no contexto dessa nossa conversa de hoje, desse sermão, quando eu falar aqui em legalismo, eu estou me referindo ao mau legalismo, que eu acabei de descrever. Então, vou fechar esse parênteses aqui. Então, o que é ser legalista? Eu falei que a obediência fora de contexto, ela pode levar e leva necessariamente ao legalismo, ou mau legalismo. Vou falar só em legalismo. E o que é ser legalismo? Eu vou alinhar algumas coisas para vocês. Ser legalista é achar que obedecer, fazer a vontade de Deus, que é santa, justa e boa, mas apenas guardar um decálogo. E fazer isso porque está nesse decálogo. Ser legalista é tentar ganhar a aprovação divina pela minha pobre obediência, que eu costumo chamar de TI. Sabe o que é TI? Trapo de imundícia. Então, ser legalista é tentar ganhar a aprovação divina pela minha pobre obediência, que para Deus é trapo de imundícia. E fazer disso, como eu falei ainda há pouco, moeda de troca com Deus na questão da salvação. Deixa eu me ajustar aqui. Eu coloco aqui um roteiro, porque alguns me dizem que eu falo mais que a boca. Então eu boto um roteiro aqui, para não me desviar muito, porque as ideias começam a vir. Há quem diga que isso é o Espírito de Deus, mas às vezes não é não. Às vezes é falta de preparo. Mas então, eu boto um roteiro aqui. Então olha só, o que mais é ser legalista? É ser intolerante, é ser acusador com aqueles que não compreendem ou que não creem como eu compreendo, como eu creio. E por isso eu me acho melhor que eles. Ser legalista é colocar a ênfase nas obras da lei e não nas obras da fé. São duas coisas distintas. Quem estuda teologia aqui, pergunte aos professores de vocês, eles sabem. Qual é a diferença entre obra da lei e obra da fé? Então, ser legalista é também colocar a ênfase nas obras da lei e não nas obras da fé. Ser legalista é achar que a vitória sobre o pecado é não pecar mais, é não ter mais pecados. E nós sabemos que não é. Vitória sobre o pecado é não ter mais o pecado reinando na vida. Vitória sobre o pecado é ter cada dia mais prazer em fazer a vontade de Deus. Ser legalista é não lembrar
que a graça, a salvação, são sempre privilégios imerecidos e não direitos exclusivos, adquiridos e conquistados, porque não são. Ser legalista também é achar que se nós não pagarmos pela salvação, com a nossa obediência, a graça se torna coisa barata, sem valor, e a salvação se torna inalcançável. A nossa obediência, irmãos, ela não deve ser usada nem como agradecimento. Às vezes na vida, nós agradecemos efusivamente um favor, mas quase como forma de pagamento. Você agradeceu fulano? Poxa, ele fez isso para você, você agradeceu para ele? Olha, você devia ter agradecido. Então veja, o nosso agradecimento vira quase como que um pagamento. Vocês viram que eu não agradeci a oportunidade de estar aqui, e não vou agradecer. Sabe por quê? Eu disse apenas que era um privilégio. Aliás, é mais do que um privilégio. Para mim, é favor, é graça de Deus. E favor, graça, a gente usufrui, a gente desfruta. É a melhor maneira de agradecer. Quando a gente dá um presente, quer dizer, isso aqui é até um pleonasmo, né? Porque presente é dado mesmo. Então, quando a gente presenteia alguém, seja um adulto, seja uma criança, vocês já lembram da satisfação que a gente sente quando a gente vê aquele adulto usando o que você deu para ele? Ou vê aquela criança brincando com o que você deu para ela? É a melhor forma de você, da pessoa agradecer. É usando o que você deu para ela. Eu fico imaginando assim, Deus, lá de cima, olhando para cá e nos vendo crescer na graça, nos vendo distribuir graça, nos vendo viver na graça. É a melhor maneira de agradecer a Deus. Não tentem agradecer com a obediência de vocês, não. Tentem usufruir a graça que Ele deu. Assim, a obediência que vier, ela vai ser natural, ela vai ser fruto, ela vai ser reação ao amor de Deus e não pagamento. Não pagamento. Espiritualmente, tomar um gole d'água. Quase me molhei aqui. Espiritualmente, eu nasci na Igreja Adventista do Sétimo Dia, Movimento de Reforma. Eu fui reformista até os meus 14, 15 anos. Tive lá amados irmãos com os quais eu quero passar a eternidade. Pra vocês terem ideia, quando eu tinha 12 anos, mais ou menos, 12 anos, idade de Cristo Jesus, quando eu tinha mais ou menos 12 anos, eu já me envolvia em polêmicas, em debates com pastores adventistas e com pastores reformistas. Isso acabou tendo um aspecto positivo. Até os 12 anos, eu acho que eu li muito mais a Bíblia e os escritos de Ellen White do que dos 12 aos 64 que eu tenho hoje. Aprendi muita coisa. Depois disso, 14, 15 anos, nós viemos para a Igreja Adventista, que os nossos irmãos reformistas chamam carinhosamente de Igreja Grande. Então nós viemos para a Igreja Grande. E a minha mãe se tornou obreira adventista por mais ou menos 30 anos, lá na antiga Associação Rio Minas, lá no Rio de Janeiro. Sendo assim, eu não sou pastor, não sou teólogo, mas por esse meu passado, eu estudei muito e acho que eu conheço bem a doutrina e a história da Igreja Adventista. Então eu estudei e eu sei que a doutrina dessa igreja não é legalista. Não é. O que acontece é que o nosso entendimento e o discurso que vem de alguns dos nossos púlpitos, eles são legalistas. Alguns textos da nossa literatura resvalam no legalismo. Muitas vezes tem conotações desse mau legalismo, mas a doutrina oficial da Igreja Adventista não é legalista, ela é graciosa. Não é porque nós pregamos a obediência aos reclamos divinos que nós nos tornamos legalistas. O problema, vou repetir, o problema não está na obediência, o problema não está na lei, o problema não está na doutrina, está no mau uso da lei, está na função errada que nós atribuímos à lei de Deus e ao papel da nossa pobre obediência. É isso que gera o mau legalismo e obscurece a graça de Deus. Eu pregando por aí, eu prego em diversos tipos de plateia, e eu vou dizer para vocês, eu percebi que quando eu falo de graça numa plateia adventista, quando eu enalteço o papel da graça, às vezes isso causa um certo desconforto, uma certa estranheza. Da mesma forma
que quando a gente fala de obediência aos reclamos de Deus, numa plateia dos nossos amados irmãos evangélicos, também causa a mesma estranheza, o mesmo desconforto, como se a graça fosse contrária à obediência, como se a fé fosse contrária às obras, como se o que aconteceu no Sinai não tivesse nada a ver com o que aconteceu no Calvário, como se as epístolas de Gálatas, de Efésios, de Romanos fossem contrárias, por exemplo, à epístola de Tiago ou ao livro do Êxodo. Percebo isso muito. Inclusive na teologia cristã, nas igrejas cristãs, vocês conseguem também identificar claramente duas correntes de pensamento. Veja se não é isso. Eu vou dividir isso como se fosse aqui um grupo, só como exemplo. Aqui um segundo grupo. Esse grupo de cá é francamente favorável à graça de Deus e é contra uma obediência consciente à vontade de Deus, já que, como eles dizem, Jesus fez tudo em nosso lugar, e nós sabemos que Ele fez mesmo, fez tudo que nós não podíamos fazer. Então, já que Ele fez tudo, eu não preciso fazer mais nada. Então, esse primeiro grupo, esses amados irmãos, desconsideram totalmente a necessidade de uma obediência consciente aos reclamos de Deus. A graça fica sendo assim como um grande cobertor para encobrir uma vida às vezes acomodada que não quer mudar, e não um estímulo para mudar de vida e para responder ao amor de Deus como ela devia ser, né? Esse primeiro grupo, ainda estou no primeiro grupo, vejam, eu estou falando de extremos. Esse primeiro grupo diz que quem procura observar a lei de Deus é assassino da graça, é caído da graça. Às vezes esses irmãos falam muito de graça, mas não agem com graça na vida. Estou falando de extremos. Agora vamos para o extremo de cá, né? Esse segundo grupo é o contrário. Eles enfatizam a questão da obediência às leis divinas. Leis que, diga-se de passagem, não conseguem guardar. Não conseguem guardar. Esse segundo grupo coloca a graça, né, num segundo plano. Eles creem que a salvação, por exemplo, vem como recompensa porque nós aceitamos certas doutrinas, ou vem como recompensa porque nós buscamos obedecer às leis de Deus, e tentam então, em função disso, acumular méritos para obter o direito de entrar no céu, tentando obedecer rigorosamente às leis de Deus. Aí, por causa disso, o que acontece com esse segundo grupo? Acontece o seguinte: coisas boas, e vocês vão concordar comigo que são coisas boas, como por exemplo a obediência, as virtudes cristãs, o conhecimento da palavra de Deus, as boas obras, todas essas coisas são coisas boas, mas em função do entendimento desse grupo, essas coisas tomam a forma de instrumentos para acalmar um Deus exigente, para obter méritos como esforço para ser salvos. Esse grupo, então, fala de graça barata. Aliás, essa é uma expressão depreciativa, é uma expressão carregada de desprezo, de arrogância. Eu não gosto dessa expressão. Há muitos pastores e pregadores nossos que usam essa coisa de graça barata. E vocês podem perceber o seguinte: toda vez que alguém está falando de graça barata, vejam se não é isso. Toda vez que um pregador, um palestrante fala de graça barata, ele está se referindo à experiência do outro com a graça, não a dele, a do outro, porque a dele sempre é plena, é rica, é preciosa e é eterna. Pois eu vou dizer para vocês, não existe graça barata. A primeira vez que eu li isso, de um teólogo alemão, que tem muitos de nós que gostam de ler os livros dele, e ele é muito bom, já morreu, chamava-se Siegfried Bonhoeffer. A minha pronúncia de alemão é horrorosa, mas esse teólogo foi o primeiro que eu li em que ele usava essa expressão graça barata, né? Mas se você estudar a vida desse teólogo, inclusive chegar até a morte dele, como e por que ele morreu, você vai entender que ele não podia, ali estava uma pessoa que não podia usar essa expressão graça barata. Não existe graça barata, não existe graça de graça. Uma graça que custou a vida do Filho de Deus
jamais poderia ser barato. O que existe é uma incompreensão, é uma compreensão talvez inadequada do papel da graça. Então eu quero dizer a vocês, com muito respeito e com muito carinho, os dois grupos aos quais eu me reportei agora, ambos distorcem a compreensão bíblica correta sobre a salvação. E é interessante notar que quando a gente enaltece a graça, quando a gente dá primazia à graça e considera a graça como o verdadeiro dom de Deus, muitos já acham que nós estamos tirando a importância dos demais elementos da salvação. Que elementos? A obediência, o conhecimento, a fé. E não é nada disso. Nós enaltecemos a graça porque temos que enaltecê-la mesmo. A graça é um grande guarda-chuva que cobre todo o processo de salvação. A graça é o próprio Deus. Mas isso não significa que estamos desmerecendo os demais elementos da salvação. O que nós estamos fazendo é simplesmente colocar cada coisa no seu lugar, cada coisa com a função que ela deve ter. Nós vivemos em tempo de plena graça. Isso é uma bênção para nós e para o mundo. A nossa pregação, inclusive, não devia nunca enfatizar, por exemplo, que a porta da graça está para se fechar. Essa talvez não seja uma forma adequada de abordar essa questão da graça, mas o contrário, devia ser no sentido de que a graça está aí disponível, plena, para quem quiser aceitá-la, até porque ninguém vai se salvar por medo. Eu percebo que sempre que ocorre alguma coisa no mundo físico, no mundo econômico, político, religioso, a troca do Papa, um tsunami, um ato terrorista, aí já começa aquele treme-treme na cristandade, todo mundo preocupado, e que rumo as coisas vão tomar. Pois vou dizer uma coisa para vocês, o medo não deve trazer ninguém aos pés da cruz, e se trouxer, isso não se sustenta. Enquanto acontecimentos no mundo político, religioso, físico, trouxerem mais medo, apreensão e angústia do que alegria e certeza da salvação e anseio pela vida eterna, enquanto isso acontecer, tem algo de errado na nossa religião pessoal. Eu vou dizer com vocês, eu sou adventista desde meus 15 anos, tem quase meio século isso já. Se considerar o tempo que eu fui reformista, já passou de meio século, E eu, uma boa parte da minha vida, cresci com medo. Eu não conseguia ouvir, por exemplo, o juiz se assentou, abriram-se os livros, quem haverá de subsistir? Isso me dava um pavor, vocês não têm ideia. Quando o rei vier, irmão, quando o rei vier, o que será de ti e mim? Quando o rei... Ou seja, a gente sente medo, a gente não sente certeza. Quem é que vai com Jesus está? Vais tu, vou eu, vais tu, vou eu. O caminho é longo e mau, nossos pés feridos estão, ainda é longe Canaã. Olha, são hinos belíssimos, mas para serem cantados por quem ainda não foi salvo pela graça. Isso aí não confirma a fé de ninguém. Isso aí não é hino para ser cantado por quem já está salvo por Cristo Jesus, por quem já foi salvo da condenação do pecado, para quem está sendo salvo no dia a dia da influência e do poder do pecado. Hinos para serem cantados por esse grupo de pessoas, nos quais eu acho que todos nós nos incluímos, e falo isso sem arrogância, eu falo isso com certeza da salvação, são hinos do tipo, que segurança, sou de Jesus. Isso é hino de quem já está sentindo a alegria da salvação. Então eu não tenho medo do juízo. Nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Não tem condenação. Você está no melhor lugar do mundo, Você está aos pés do Salvador. Não tem medo para quem está ali. Tem uma coisa no mundo espiritual, na Bíblia, no Evangelho, que me dá um certo medo. Essa me dá. É a única, talvez. Lembra daquela cena simbólica lá dos bodes e das ovelhas? E aí o Salvador dizendo lá para os bodes:
Eu tive fome e vocês não me deram de comer. Tive sede e vocês não me deram de beber. Estive nu, vocês não me vestiram. Estive preso, vocês não foram me ver. E aí eles perguntam: mas quando, mestre, nós não fizemos nada disso para ti? Fácil. Quando vocês deixaram de fazer para os meus pequeninos, vocês deixaram de fazer. Isso me dá medo. Eu quero estar do lado correto. Eu quero estar do lado certo. Agora, medo do que vem por aí, eu, com toda honestidade, não estou falando isso aqui porque eu estou aqui num ambiente maravilhoso, não. Eu não tenho medo disso. Paulo diz que quando nós somos justificados, nós temos paz com Deus. A salvação traz paz, traz alegria. Alegria que a gente pode perder, como Davi perdeu. E o que tira a alegria da salvação é o pecado. É a única coisa que tira a alegria da salvação. Davi perdeu completamente, tanto que ele pediu de volta lá no Salmo 51. Pai, torna a dar-me a alegria da tua salvação. Então, como Paulo falou, o justificado tem paz. Quando nós temos paz, somos livres. Não livres para fazer a nossa vontade, porque isso nós sempre fomos livres. O homem em seu estado pecaminoso, sem Deus no mundo, com mente secularizada, ele sempre foi livre para fazer a sua vontade, mas não para fazer a vontade de Deus. Quando ele conhece o Evangelho, agora, e esse é o sentido da liberdade que o Evangelho traz, que a verdade traz. Quando ele conhece o Evangelho, agora ele é livre, continua sendo livre para fazer a vontade dele, mas agora ele também tem liberdade para fazer a vontade de Deus. A graça é eterna. A graça existe desde tempos imemoriais. Existiu sempre, porque a graça é uma pessoa. Eu ia fazer um comentário aqui interessante, que foi uma reflexão que Deus me deu essa semana, mas eu não vou fazer, porque eu quero que vocês durmam tranquilos e cedo para amanhã estarem aqui a tempo e a hora para a programação. Mas eu ia dizer para vocês, vou só dizer o contexto da coisa, mas não vou explanar. A graça existe antes da fundação do mundo, e a Bíblia tem um texto maravilhoso que mostra que a graça existe desde antes da criação desse mundo. É muito lindo. Eu vou deixar uma brecha aí para o pastor Ranieri me convidar um dia para eu vir falar aqui só sobre isso. E está lá no princípio da criação. É lindo. Indo já para o final da nossa conversa de hoje, vocês conhecem aquele esquema de palavrinhas mágicas, né? A gente conversa com as crianças, é o bom dia, obrigado, com licença, por favor, né? A gente chama isso de palavrinhas mágicas. A salvação também tem palavrinhas mágicas. Tem 4 palavrinhas mágicas: conhecimento, obediência, fé e graça. E muitas vezes nós nos confundimos sem saber por qual dessas coisas nós somos salvos. Até porque você encontra na Bíblia textos que falam em salvação em função de cada uma dessas 4 coisas. Então, qual delas realmente tem papel salvífico no processo de salvação? E eu descobri uma maneira muito simples da gente descobrir. Por qual dessas 4 coisas, obediência, graça, fé e conhecimento, por qual delas nós somos salvos? Já vou dar uma dica para vocês. Basta você procurar descobrir quais dessas coisas, são coisas que nós fazemos para Deus, acontecem na nossa esfera e nós fazemos para Deus. E quais dessas coisas acontecem na esfera de Deus e são coisas que Deus faz para nós. Olha só, vamos pegar primeiro o conhecimento. 4 palavras. Isso aí eu espero que tire a dúvida de vocês sobre qual é dessas coisas que realmente nos salva. Conhecimento. Conhecimento é algo que ocorre na esfera do ser humano. Conhecimento da palavra de Deus, na esfera do ser humano. É o ser humano que tem que adquirir conhecimento. E como é algo que ocorre com o ser humano, na esfera do ser humano, ele é incompleto. Ele é sujeito a interpretações. Ele ainda é por espelho. O nosso raciocínio, degenerecido por milênios de pecados, tornam o nosso conhecimento doentio. Então a nossa salvação não pode depender de uma coisa assim, sujeita a interpretação. Vamos pegar a segunda palavrinha mágica: obediência. Obediência também é algo que ocorre na esfera do ser humano. É o ser humano que obedece e não Deus. Como é algo que ocorre na esfera do ser humano, o conhecimento é pobre.
é trapo de imundícia, como eu falei, é inconstante, ele não é linear, ele é pontual. A obediência não é linear, ela é pontual. Ela só é aceita por Deus à sombra da obediência de Cristo Jesus. Então a minha salvação não pode depender de um trapo de imundícia, inconstante, pobre, falha, não pode. Então essa também está descartada. Essas coisas têm outro papel, e eu vou encerrar dizendo qual é o papel delas. Vamos pegar a terceira palavrinha mágica, que é a fé. A fé é maravilhosa, mas a fé, e é algo também que ocorre na esfera do ser humano, é o ser humano que desenvolve fé, que tem fé, não é Deus que tem fé. Como é algo que ocorre na esfera do ser humano, a fé é fraca, é menor que um grão de mostarda, ela falha quando nós mais precisamos dela. O compositor Gilberto Gil tem uma música, ele diz que a fé não costuma falhar, mas falha, e falha quando nós mais precisamos dela. Ela diminui e ela até morre. Então a minha salvação não pode depender da fé, por mais maravilhosa que seja a fé. Vamos pegar a quarta palavrinha mágica, a graça. A graça. A graça é algo que ocorre na esfera de Deus, não na esfera humana. É Deus quem manifesta a graça, não é o homem. E como é coisa de Deus, a graça é plena, é soberana, é multiforme, é abundante, é espontânea, é incondicional, é eterna e existe desde tempos imemoriais. Acabamos de descobrir, nas 4 palavrinhas mágicas, uma delas sobre a qual a nossa salvação pode repousar tranquila. Amém? É a graça de Deus. Então qual é o papel dessas outras coisas? Fácil. Qual é o papel do conhecimento da palavra de Deus? O conhecimento nos ajuda a viver melhor. É aquela sobremesa que a gente come depois do prato principal. O prato principal é a verdade salvadora de Cristo Jesus crucificado, ressurreto e prestes a voltar. Essa é a verdade salvadora. Agora, o conhecimento de doutrinas é um prato de sobremesa que vem depois. É gostoso você crer, é gostoso, é edificante e é bom você crer na coisa certa, mas isso não salva. Obediência. Qual o papel da obediência? Já que ela não tem papel salvífico, qual o papel da obediência? Obediência é fruto, é consequência, é resposta, é reação ao amor de Deus. A obediência mostra de que lado nós estamos. E a fé? A fé é maravilhosa, né? A fé é maravilhosa. Mas a fé não tem valor intrínseco. Vocês sabiam? Se a fé tivesse valor intrínseco, valor próprio, a fé viraria obra. Olha que coisa. Se a fé tivesse valor intrínseco, valor próprio, a fé viraria obra. Mas a fé não salva. Vocês não encontram na Bíblia a expressão salvo pela fé. A fé tem outro papel. Eu vou demonstrar para vocês a fé. Para que serve a fé? A fé é maravilhosa. Vou chamar 2 crianças aqui, ó. Aquela mocinha ali, ó, que eu já descobri que tem o mesmo nome de uma das minhas filhas. Eu tenho 5 dessas aqui. Tenho 5. Eu sou penta. Vem cá, Isabela. E queria chamar ali o filho da minha amiga Mônica Marquardt. Ele dormiu ou não? Não? Vem cá. Vem cá, Ben. Quero vocês dois aqui olhando para mim, ó. A Isabela e o Ben Philip. Eu me esforçando ali, gastando o meu inglês fraquinho para falar com a Isabela, e descobri que ela fala português melhor do que eu falo inglês. Então estava perdendo tempo ali com a Isabela. Vou dizer uma coisa para vocês. O tio, ou o vô, tanto faz, vai dizer uma coisa para vocês dois aqui. Eu tenho um presente para vocês dois. Vou repetir, segunda vez. Eu tenho um presente para vocês dois. Que lindo. Está aqui, ó. É presente mesmo. Isso aqui é seu, isso aqui é seu. Esse bracinho estendido deles é a fé. Isso é a fé. A fé é o braço que se estende para alcançar o dom, o presente da salvação. Não adiantaria nada
o sacrifício maravilhoso de Cristo Jesus, toda essa história de amor, se o homem não crê nele, podem ir, se o homem não crê nisso, esse é o papel da fé. É o braço que se estende para alcançar a salvação. E isso aí que diferencia, por exemplo, os teístas que somos nós, de outros grupos de pessoas que têm outras teorias a respeito de Deus. Hoje existem basicamente 4 teorias a respeito de Deus no mundo. Existem mais, mas basicamente são 4. Existe o panteísmo, que é aquele que crê que existe uma força superior, mas essa força está espalhada aí pela natureza. Deus está na árvore, está no mar, no oceano, está na montanha, está na criança. Então essa ideia etérea de Deus que está em todos os lugares e talvez não esteja em lugar nenhum, né? Então esse é o panteísmo. A segunda teoria a respeito de Deus seria o deísmo. O deísmo até acredita que existe um ser superior, mas esse ser superior não se importa com o ser humano e nem é tão poderoso quanto a gente imagina que seja, mas existe, está em algum lugar. Vocês lembram daquele episódio de Daniel lá na corte de Nabucodonosor? Teve um sonho, esqueceu do sonho, então ele queria lembrar do sonho e a interpretação. Chamou os magos e disseram para ele: "Rei, ninguém pode fazer isso. Só quem pode fazer isso são os deuses. Só que eles não moram com a gente. Eles não estão nem aí." Eles eram deístas. Então eu falei em panteísmo, falei em deísmo, né? Tem o ateísmo. Às vezes, gente, eu tenho bons amigos ateus, com quem eu tenho travado conversas inteligentíssimas e enriquecedoras. Às vezes a gente costuma associar a figura do ateu a figura a uma coisa demoníaca. Pois vou dizer para vocês, o ateu não crê em Deus e nem no diabo. É mais fácil um ateu atravessar um cemitério à noite do que um cristão. Sabia? Então veja, o ateu não crê no mundo espiritual, ele não crê no sobrenatural. Mas há muitos ateus que procuram a verdade como nós cristãos procuramos a verdade. Há bons e maus ateus como há bons e maus cristãos. Então, quando vocês se relacionarem com ateus, respeitem os argumentos deles e entendam que eles estão à procura do mesmo Deus que você. Eu conheço muitos ateus que dizem assim: quem dera que eu pudesse crer como você crê. Então essa diferença da fé, né? A fé faz essa diferença. A fé é aquela coisa em que você, é uma atitude consciente do ser humano. O ser humano opta por crer. Eu creio, quando eu fiz com o Lineu a música Escolhi Acreditar, eu quis dizer que a fé realmente é isso. A fé é uma escolha consciente, é uma determinação da vontade humana. Você tem um encontro com os seus questionamentos, com as suas dúvidas, com as suas crenças ou não crenças. Você tem esse encontro e você então escolhe acreditar ou não. O ateu, ele escolhe não acreditar e continua buscando provas e evidências. O crédulo, o crente, escolhe acreditar. Ele passa pelo que eu chamo o ponto zero da fé. Esse é um assunto inesgotável para discussões intelectuais intermináveis. Mas eu diria a vocês que a fé, dentro do nosso entendimento cristão, é o braço que se estende, como as crianças fizeram aqui, para alcançar a salvação. E finalizando, e a graça? A graça, sim, ela é a garantia, ela é o guarda-chuva que cobre todo o processo de salvação. Eu gosto de uma definição que um dia Deus me deu, que diz assim: graça é a vontade de Deus de nos salvar. Graça é a vontade que Deus tem de nos salvar. Resumindo, a nossa salvação não pode depender de algo que nós fazemos para Deus e acontece na nossa esfera. A salvação tem que depender de algo que Deus faz para nós e que acontece na esfera de Deus. Que Deus abençoe a sua igreja e a faça compreender com precisão nos dois sentidos, precisão no sentido de necessidade e precisão no sentido de exatidão, de clareza.